Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão que irá corresponder à playlist de título Caio Responde, tá? E aí, nessa playlist, eu venho atendendo ao e-mail do Gervásio, né? Como eu já havia dito em outros vídeos, o Gervásio, ele mandou uma síntese de 4 perguntas, tá? Todas essas perguntas tendo aí em seu contexto a temática referente ao complexo de Édipo. Então, aqui eu estou respondendo a última pergunta do Gervásio, onde essa pergunta vai render 2 vídeos. Por quê? Porque eu pretendo elucidar de uma forma abrangente. Tratando-se de uma pergunta desse tipo, eu não consigo ser objetivo, tá? Eu não consigo fazer uma elucidação taxativa. Eu preciso realmente fazer uma elucidação abrangente para que de fato vocês tenham um entendimento clarificado acerca da questão, tá bom? Ele pergunta o seguinte: quais as consequências a ausência da figura paterna, principalmente no que se refere ao período que ocorre o complexo de Édipo? Ele quer saber quais que são as consequências da ausência da figura paterna, principalmente no que diz respeito à fase lá em que acontece o complexo de Édipo. Bom, vamos lá. Foi bem importante ele colocar o termo figura paterna, né? Porque de fato é um termo que entra na essência daquilo que eu quero passar nesse momento para vocês. Vamos lá. Estamos aí diante de uma nova configuração social, certo? Ou seja, gradativamente aconteceram transformações sociais. Hoje em dia a gente tem aí banco de esperma, a gente tem barriga de aluguel, né? A gente tem adoção, a gente tem novas formas de família, né? Sobretudo a família homossexual, mulher com mulher. Então, olha aí, né? Uma configuração familiar que quando resolve, né, ter um filho, seja por meio da adoção, seja por meio da inseminação artificial. E agora, né, como é que fica a ausência dessa figura paterna? Né? Quais as consequências da ausência dessa figura paterna? Bom, então, diante dessas novas formas, quando a gente tem aí o conhecimento do complexo de Édipo elucidado por Freud, onde o mesmo elenca a relação aí triangular, que é pai, mãe e filho, e Freud, ao elencar essa relação triangular, ele de fato fala de figuras, pai, mãe e filho, né? E ele elenca o quão importante é essa figura paterna no processo do complexo de Édipo para o ordenamento psíquico da criança, né? E aí, diante dessas novas configurações, a gente se pergunta: como que fica essa criança sem pai, né? Pois bem, a exibição paterna, na teoria freudiana, que dá conta de explicar o funcionamento psíquico, ela é instruída por Lacan de uma forma mais consistente para as novas configurações que aparelham a sociedade hoje. E é por isso que, tratando-se dessa pergunta, sim, eu irei trazer a psicanálise lacaniana, para que assim eu possa responder a esta pergunta. Mas eu não posso trazer uma psicanálise tão densa
sem antes perpassar por pontos bastante importantes para a compreensão, né, do que eu irei responder acerca do que foi questionado pelo Gervásio, tá? Vejam bem, Lacan ele traz o conceito de nome do pai e metáfora paterna. E agora, né? Que confusão! Nome do pai e metáfora paterna são aí termos que encontramos muito na psicanálise lacaniana, né? E aí, para quem está iniciando os seus estudos na psicanálise lacaniana, pode até pensar que nome do pai e metáfora paterna são aí sinônimos, mas não são, sabe? Tem as suas diferenças. E essas diferenças precisam ser pontuadas, justamente para que a compreensão seja clarificada. Não dá para responder essa pergunta sem antes traçar a diferença do nome do pai e da metáfora paterna, sem antes elucidar o que é que são esses termos trazidos por Lacan, né, para daí então dar uma explicação acerca das novas configurações que aparelham a sociedade hoje. Então vamos lá, Caio, dá aí uma explicação acerca desses termos, desses conceitos. Pois bem, gente, a metáfora paterna, ela tem uma função mediadora. Ela tem aí uma função de intermédio da relação da criança com a mãe e da mãe com a criança, obviamente. Vejam bem, Kenneth, no livro nomeado como Teoria e Clínica da Psicose, ele vai apontar os 3 tempos para o Édipo proposto por Lacan. Lacan propõe esses 3 tempos no seminário nomeado como as formações do inconsciente. Vou abordar na linguagem de Kenneth, porque é uma linguagem mais, digamos, didática, para que se haja esta compreensão abrangente, tá? Vejam bem, no primeiro tempo lógico do Édipo, e aí eu não vou explorar os 3 tempos, tá? Esse primeiro tempo, eu acho que é o que de fato é essencial para se compreender a metáfora paterna, o nome do pai e a importância, né, dessa função paterna, dessa figura paterna trazida por Gervásio, né, nessa relação aí triangular, nesse processo aí do complexo de Édipo, tá? Vejam bem, nesse momento, nesse primeiro tempo lógico do Édipo, a criança é igual ao falo da mãe. A mãe, nesse momento aí, coloca de fato essa criança no lugar do falo. Falo este que essa mãe descobriu quando criança, que não tinha essa mãe, obviamente também um dia foi criança, também um dia passou pelo complexo de Édipo, né? Um dia passou por essa trama, por essa ficção inconsciente, por essa fantasia inconsciente, e lá quando ela descobre que não tem um falo, né? Obviamente, ao tornar-se mulher e mãe, e ao ter, obviamente, um filho, sim, ela irá colocar esse filho no lugar desse falo faltante, entende? Então, nesse mesmo tempo do Édipo, encontra-se, nesse primeiro tempo aí lógico do Édipo, encontra-se o que Lacan formulou como estádio do espelho. E aí eu vou perpassar pelo estádio do espelho em Lacan, porque sim, faz-se necessário perpassar para que daí então essa compreensão de fato seja a mais ampla possível, certo? Então a criança nesse momento
estabelece com a mãe e a mãe estabelece com ela uma relação de dependência, né? Essa função materna, ela supre nesse momento as carências, tanto no que diz respeito ao orgânico, como no que diz respeito ao imaginário. Então, essa relação imaginária faz a criança confundir-se com esse grande outro. Quando eu falo confundir-se com esse grande outro, que é a mãe, né? Eu me refiro ao fato de a criança se ver de modo fragmentado. Ela se vê como sendo um total a partir do momento que ela se vê integrada à mãe. Ou seja, a partir do momento que ela se vê fusionada à mãe. É uma relação nesse momento realmente munida de uma fusão. Ela vê a mãe como uma extensão dela. Ela não vê a mãe como um outro à parte dela. Então, a conquista da relação dual se dá no momento que a criança reconhece a sua imagem no espelho, segundo Lacan. Ou seja, esse é o ponto de partida, tá? Não sendo aí o ponto suficiente para ela se apossar de si, para ela se apossar do seu corpo em sua totalidade. Mas é o ponto de partida, né? O ponto de partida se dá no momento do estádio do espelho. E é uma experiência que vai aí se organizando em torno de 3 tempos. No primeiro tempo, existe uma confusão entre a criança e o outro refletido ali no espelho. Essa confusão ela vai se dar justamente por conta dessa relação imaginária com a mãe, dessa relação munida por uma fusão, né? Ela se vê ali imaginariamente como sendo totalitária a partir do momento que ela está fusionada à mãe ou à pessoa que exerce essa função materna, tá? A criança, ela se vivencia nessa pessoa, tá? Nessa pessoa, ela emana as suas expectativas, né? As expectativas no que diz respeito à realização dos seus desejos. É nessa pessoa que a criança, de fato, se orienta, certo? Então, como eu falei, nesse primeiro momento, é como se essa criança e a mãe fossem um só. Então, quando ela, nesse momento, se vê ali no espelho, sem a mãe, se vê ali refletida no espelho, ela não consegue se ver como sendo ela própria ali refletida no espelho, né? Porque ela não está refletida com a mãe, tá? E ela só é ela mesma integrada à mãe. A criancinha sozinha ali de frente para o espelho, ela não se vê como sendo aquela imagem refletida ali, como sendo ela mesma. Porque a mãe ou a pessoa que exerce a função materna não está ali acoplada a ela. Então, não é ela. Ela só é ela integrada à mãe. Então, imaginariamente, aquela imagem ali refletida sem a mãe não é ela, tá? Mas é um outro real. E aí, nesse momento que ela se aproxima do espelho para tocar no espelho, porque ela tenta se aproximar desse outro real. É como se esse outro refletido ali no espelho fosse um outro diferente dela. E assim ela tenta estabelecer uma relação e assim ela tenta se aproximar desse outro, né? E aí o que é que acontece? No segundo tempo, ela descobre que esse outro no espelho refletido
não é um outro real, é uma imagem. Ou seja, ela começa a se dar conta que aquilo ali trata-se de uma imagem. E aí essa descoberta possibilita a criança a ter uma percepção da imagem e da realidade. Ou seja, a imagem do outro e o outro em realidade. E aí o terceiro passo se dá pela dialética dos dois momentos anteriores que eu aqui elucidei. Em primeiro lugar, ela já vai estar segura de que o que aparece no espelho é apenas uma imagem e que trata-se da sua imagem, da sua própria imagem, né? E aí, quando ela se reconhece nesse momento como sendo total e não uma parte da mãe, ou seja, e não um fragmento da mãe, então daí ela começa a ter a representação do próprio corpo em sua totalidade e não como um fragmento. E não como um fragmento que era a percepção que ela tinha no primeiro momento que ela se depara com o espelho. Então, gente, nesse momento do estádio do espelho é bastante crucial, né? Mas não é aí o suficiente para a criança ela tomar posse de fato do seu corpo, tá? Então vejam, Cabas, psicanalista, membro da escola nomeada como Coisa Freudiana, é um psicanalista que é autor de diversos livros, dentre os quais eu posso citar um dos mais famosos dele, é o Retorno a Sócrates, né? Ele vai dizer que o sujeito, após esse momento aí do estádio do espelho, que acontece no primeiro tempo do Édipo, após esse momento, o sujeito ainda precisa simbolizar a legalidade que rege a relação existente entre o objeto, a imagem, o espelho e o sujeito, tá? Essa relação ainda precisa ser legalizada. E aí, isso vai se dar no momento do complexo de Édipo, no que diz respeito à inscrição simbólica, tá? E é aí que entra a metáfora paterna. E é aí que entra a importância da metáfora paterna. A dimensão paterna, no momento do complexo de Édipo, vai intervir nessa relação bastante confusa. Criança como objeto de desejo, mãe como objeto de desejo, criança igual a falo, sabe? É uma relação bem confusa, entende? E aí cabe a metáfora paterna, cabe a essa dimensão paterna intervir na relação da criança, né? Na relação mãe-criança, falo, e enfim. E isso se dará sob a forma de uma privação, tá? Há a entrada do pai na relação entre mãe e criança. A partir desse momento, a criança ela é introduzida, tá, no registro da castração, e isso se dá justamente pela entrada em cena da função paterna. Tá? A partir desse momento, essa criança ela passa a se interrogar no sentido de, pô, eu sou ou não sou o falo da minha mãe? Isso, claro, que é uma ficção inconsciente, é uma trama inconsciente. Ela não se pergunta isso de modo propriamente dito, de modo literal, né? Mas, enfim, ela começa a se interrogar. Eu sou ou não sou o falo da minha mãe, tá? E aí a metáfora paterna se apresenta nessa relação mãe e criança, onde essa criança imaginariamente é o falo da mãe, e aí é o momento em que a criança se depara com a lei do pai. É o momento em que ela supõe que a própria mãe depende dessa lei, e é quando Lacan vai dizer que a metáfora paterna
é a chave da relação do Édipo. O pai que priva é aquele pai que apresenta a lei. A metáfora paterna e o recalque vai permitir que o desejo da criança pela mãe seja sucumbido. E assim seu desejo seja, daí então, mobilizado para outros objetos, outra ideia substituta, tá? O pai, ele dá um basta nessa relação incestuosa que se dá no momento do complexo de Édipo, certo? Caio, beleza, você vem falando aí de metáfora paterna, mas o porquê que é usado esse termo, metáfora paterna, e por que Lacan, nas suas obras, fala tanto da metáfora paterna quanto do nome do pai? Há uma distinção entre os dois termos? Vamos lá. Freud, ao falar do complexo de Édipo, ele fala como se esse processo fosse o núcleo das neuroses, tá certo? Freud, na sua clínica, lidava muito com as neuroses. Daí o que é que acontece? Ele vai estruturar o complexo de Édipo em torno de uma figura paterna. Porque como ele debruçava-se muito sobre as neuroses, daí ele percebia que o que estava na essência desse conflito psíquico era um desejo incestuoso. Era uma culpa por esse desejo incestuoso, era um ódio e um temor voltados para uma figura paterna. Figura essa que costumava impor a moralidade. Daí Lacan, ao fazer uma releitura do complexo de Édipo freudiano, ele vai extrair dessa teoria freudiana a estrutura que Freud deu, ou seja, ele extrai essa organização, pai, mãe e filho. E aí esta organização passa a ser uma referência para qualquer época e para qualquer organização familiar. Ou seja, a estrutura tradicional é pai, mãe e filho. Mas Lacan vai dizer que o importante não é a mãe na figura de uma mulher e o pai na figura de um homem. Ele vai dizer que o que de fato importa é a função, né? A gente costuma ver muito por aí mãe solteira, onde essa mãe é mãe e pai. Exerce a função paterna e exerce a função materna. Às vezes o avô exerce a função do pai. Às vezes um tio exerce a função do pai. Então temos aí a metáfora paterna. Quem castra, quem impõe os limites, quem impõe a lei, o pai metafórico, né? Não diz de um pai literal, o biológico, aquele pai que colocou no mundo. Pode ser ele também, mas pode não ser ele. Então, por que Lacan faz uso do termo metáfora nesse sentido? Né? Porque a metáfora consiste em um efeito do que foi substituído. Então, a função paterna, podendo ser exercida não necessariamente pelo pai biológico, podendo aí ser exercida por uma figura substituta, então temos aí a metáfora paterna. Pois bem, então quando ele fala do nome do pai, isso diz dos efeitos da função do pai no inconsciente. As psicoses, por exemplo, se dão pela foraclusão do nome do pai. Ou seja, se o nome do pai diz do efeito da função paterna, da função do pai no inconsciente, então quando essa função não é simbolizada, não é inscrita na dimensão do simbólico, isso significa dizer que o nome do pai foi foracluído, tá? Bem, como eu falei para vocês, é uma pergunta densa, que necessariamente aí será elucidada em duas partes. Aqui eu falei de algo básico para entender a essência dessa pergunta. No próximo vídeo, parte 2, eu irei aprofundar ainda mais para que vocês possam compreender e para que a pergunta
ela seja respondida do modo mais abrangente possível, tá? Aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar informações adicionais. O meio de contato comigo, que é por e-mail, você encontra o meu Instagram, caso você queira me acompanhar de perto. Você encontra aí o meu blog do Caos ao Nirvana, você encontra aí meus outros 2 canais, o Só Psicanálise e o Caio e seus diálogos, tá? Então dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo, qualquer coisa me acompanha aí nos outros projetos, tá bom? É isso, obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.